Bom, Kalina, Bruno e também a participação da nossa Vera Magalhães. Agora, no Jornal da Manhã, temos a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, mais uma vez, gentilmente, atendendo a Jovem Pan. Ministro, bom dia, obrigado por nos atender, obrigado por nos conceder essa entrevista. Bom dia, Thiago. Eu queria mandar um abraço para todo ouvinte do Brasil, da Jovem Pan, para a Kalina também, para o Bruno, para a Vera Magalhães. Estamos à disposição. Ministro, eu começo perguntando sobre o pacote anticrime. De uma certa maneira, o ano vai chegando ao fim, o primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro, e na sua proposta em relação ao pacote anticrime. O senhor se sente, de alguma maneira, ministro, frustrado por esse pacote não ter sido aprovado até agora e, de uma certa maneira, ele foi desidratado pelos parlamentares? Bem, veja, o governo encaminhou o projeto. Nós elaboramos projetos, nós acreditamos nesse projeto. Nós temos visto aí, desde o início do ano, os índices da criminalidade serem reduzidos. Isso, acho que por uma ação relevante dos governos estaduais, mas igualmente do governo federal. Então, nós estamos vendo aí que isso acontece no país inteiro. Agora, nós achamos que nós poderíamos melhorar muito o quadro da justiça e da segurança pública caso fosse aprovado o projeto. Nós acreditamos nas medidas constantes no projeto. Nós poderíamos fazer muito mais com esse projeto. A partir do encaminhamento do projeto, a responsabilidade cabe ao Congresso. O Congresso, ele controla a pauta dele. Respeitosamente, nós esperamos que ele seja votado. Né? Houve um pedido anteriormente para que o Congresso pudesse focar na nova Previdência, que era uma pauta importante para a retomada econômica. Nós compreendemos isso e agora estamos respeitosamente esperando. Se for aprovado, não é? E é importante que algumas medidas ali que foram encaminhadas sejam aprovadas, né? E nós estamos buscando convencer os parlamentares desse efeito, nós poderemos fazer muito mais na segurança pública. Se não, a gente vai ficar esperando. Bruno Garchagen. Ministro, bom dia. Nessa fase inicial desse projeto piloto, que já resultou, o senhor publicou ontem no Twitter, uma redução do número de homicídio doloso, quais foram os acertos já identificados nesse período inicial que possibilitaram essa redução e quais foram os erros e como esses erros serão corrigidos? Veja, nós temos um problema sério criminal no Brasil, os indicadores são muito altos, num país muito violento. Nós tivemos aí recordes de homicídio em 2016 e 2017. 2017, mais de 60 mil assassinatos no ano. Ano passado houve uma ligeira melhora, uma queda mais ou menos de em torno de 10%. Esse ano nós estamos vendo uma queda no país inteiro em um percentual de 22%. Isso até setembro significa 8.663 pessoas a menos que não perderam a vida por conta de crimes. Acho que esse é um dado muito relevante. Paralelamente, nós temos esse programa Em Frente Brasil, através do qual nós selecionamos 5 cidades com indicadores ruins e violentos, uma em cada região, e aí nós estamos tendo uma atuação mais focada nessas cidades. Nessas cidades, em termos de assassinatos, caíram em média 44%, né, um número mais expressivo do que o número geral. E a palavra-chave, que tem sido a palavra-chave do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é a integração. Né? Basicamente, nós estamos agindo nessas cidades, e como uma política em geral, buscar uma atuação conjunta das polícias federais, federal e a Polícia Rodoviária Federal, com a Força Nacional, com a Polícia Judiciária da Força Nacional, isso com as forças locais, com as polícias estaduais. Está deixando muito claro, eu sempre falei isso, olha, essa política é uma política de integração, que o mérito é compartilhado entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal dessa cidade. A gente não está aqui para levantar troféu, né? A gente está aqui para prestar serviço, e é isso que a gente precisa fazer. A mesma coisa que a questão do projeto anticrime. O que a gente quer não é levantar um troféu que aprovou um projeto no Congresso, mas aprovar um projeto que é bom para a população. E, afinal de contas, apesar da redução da criminalidade, os índices remanescentes ainda são muito elevados. A meu ver, isso é uma questão urgente e, com todo respeito, deveria ter atenção.
Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, a pergunta agora de Vera Magalhães. Vera. Bom dia, ministro. Houve agora, no fim do ano, uma pressão muito grande da sociedade pela mudança, seja da Constituição, seja do Código de Processo Penal, para que se preveja a prisão após condenação em segunda instância. Mas o ano também terminará sem que isso tenha sido votado. O senhor teme que com a mudança do ano arrefeça essa pressão da sociedade e os parlamentares usem isso para também levar em banho-maria este outro projeto tão importante? Vera, assim, a pauta do Congresso, ele pertence. Ele que tem que decidir como ele vai fazer, se é por emenda, se é por projeto de lei. Não é? Acho que essa é uma demanda urgente. Nós temos visto aí casos gravíssimos de pessoas que têm sido soltas, que foram condenadas em segunda instância e estavam sem preventiva. Isso não envolve casos só de corrupção, envolve casos de pessoas que haviam sido condenadas por assassinatos. Tem um caso de um assassino de policial federal em Cascavel, que foi solto por conta dessa mudança. Houve um caso famoso aí de um traficante do Rio de Janeiro, que foi solto por conta dessa mudança de precedente. E os casos vão surgindo, vão pululando. E o problema, assim, não é só quem foi solto, é quem foi também, quem não vai ser preso. Né? Que vai ser preso na segunda instância, vai ficar isso para calendas graicas, né? O dia de São Nunca, porque o trânsito julgado demora muito para acontecer nesse país. Então nós precisamos ter uma justiça mais efetiva. A meu ver, essa é uma questão urgente. Assim, se quer votar, né, se o Congresso quer mudar a regra, como o Supremo sinalizou que ele poderia, eu não vejo motivo para não fazer agora. Né? Se tem maioria, se tem a vontade de fazer, faça então. Até porque o projeto, né, não é inconsistente com a proposta de emenda constitucional. De todo modo, dito isso, ressalvo mais uma vez que a decisão cabe exclusivamente no Congresso e nós respeitamos a decisão que foi tomada. Ministro, a prisão em condenação em segunda instância, ela pode ter validade no Brasil a partir de uma PEC ou de um projeto de lei? Bem, se nós formos ouvir vários juristas, advogados, provavelmente vai ter divergência em relação a esses pontos. O que eu analiso objetivamente é que 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram no sentido de que a execução em segunda instância já era viável sem qualquer alteração da Constituição ou da lei. Ou seja, já era assim. Um ministro que votou, na maioria, o presidente Dias Toffoli, no sentido de que havia necessidade de trânsito em julgado, ressalvou no seu voto expressamente que uma modificação da lei, né, seria suficiente para mudar o quadro, que seria uma decisão do Congresso. Então, acho que é um espaço, né, considerando o resultado do julgamento, quem vai interpretar no final essa questão, para modificar via lei. Agora, se pode modificar via lei, se pode modificar via Constituição, não existe aí a necessidade de fazer uma opção. Tem que ser por aqui, não pode ser pelo outro caminho. Os dois caminhos são válidos. Bruno Garchag. Ministro, uma frase que se tornou um chavão aqui no Brasil é que o problema da criminalidade aqui no país se dá principalmente em razão da impunidade. Eu queria perguntar ao senhor que tem uma experiência, uma carreira como magistrado e agora está atuando como ministro, ou seja, como um formulador e executor de políticas públicas voltadas à segurança. Qual seria ou quais seriam os elementos que fazem com que o Brasil hoje seja um país tão violento? A questão do crime é uma questão complexa em definir quais são as causas da criminalidade elevada. Essa é uma questão muito complexa. Agora, é evidente, e isso é um conhecimento que vem de tempos imemoriais, que a impunidade é um fator estimulante à prática de crimes. Alguém comete um delito e não é punido, isso gera um sentimento de desprezo da lei, a lei pela comunidade. Isso faz com que pessoas que eventualmente sejam tentadas a praticar condutas semelhantes se sintam estimuladas, porque vê que não tem consequências, e às vezes acontece até da própria pessoa, né, que foi
não foi punida, se sinta mais à vontade para praticar novos delitos. Nós temos aí casos notórios, né? Vamos lembrar aquele caso do deputado Gedel Vieira, que se envolveu naquele escândalo dos anões de orçamento na década de 90. Ele, na época, não foi punido e 15, 20 anos depois, foi lá encontrado os 50 milhões no apartamento dele em decorrência do envolvimento em novos delitos. Então, a punição após a prática de um crime é um elemento fundamental para a redução da criminalidade. O que a gente viu no Brasil, né? Nos últimos 20 anos, o que predominou foi um discurso que tem que soltar todo mundo, que as prisões estão superlotadas, que ninguém é responsável por nada, que todo mundo é uma vítima do sistema. E o que nós tivemos com isso? 60 mil homicídios em 2017. O governo do presidente Jair Bolsonaro, e o meu pensamento em particular, é um pouco diferente em relação a isso. As pessoas têm que ser punidas na forma da lei quando cometem crimes, e é melhor ter um criminoso preso do que um criminoso solto. Ele é mais custoso fora da cadeia do que dentro da cadeia. E é importante, por esse motivo, reduzir a impunidade. Isso não invalida, Pedro, até porque não são estratégias que se excluem, a necessidade de realizar políticas de outra natureza que possam, de alguma maneira, reduzir fatores que possam levar à prática de crimes. Então, por exemplo, políticas de restauração de ambientes urbanos degradados, questões relativas à iluminação pública, políticas sociais. Inclusive, esse nosso projeto Bem Frente Brasil, ele tem duas fases. Na primeira fase, qual que é a ideia? É segurança pública, né? Segurança pública faturar, né, a atuação policial naqueles territórios, que a violência é muito localizada, em cidades específicas e dentro das cidades em bairros específicos. E num segundo momento nós vamos vir, e isso já está em planejamento, né, já vai começar a ser executado, algumas parcelas já estão sendo executadas, políticas urbanísticas, sociais, exatamente para atuar em fatores que possam eventualmente ter alguma correlação com a prática de crimes. Ministro, os jornais trazem hoje que a Justiça mandou soltar um dos acusados de hackear autoridades, entre essas autoridades o senhor. Eu pergunto o seguinte, o senhor acha que esse caso deveria ter sido investigado de forma mais rápida? O senhor acha que ainda há muita demora nessa investigação, saber quem que liberou as gravações ou as mensagens de texto? Como é que esse processo efetivamente se deu, ministro? Bem, eu não tenho acompanhado assim tão detidamente essa investigação, todos os passos, até como eu sou vítima, tenho preferido ficar um pouco de lado, mas eu quero dizer que eu tenho plena confiança no trabalho que é realizado pela Polícia Federal. A Polícia Federal, ela não que não possa cometer eventualmente equívocos como qualquer outra instituição, é uma instituição policial renomada, policiais muito capacitados, muito treinados, tem feito um grande trabalho. Então, eu confio totalmente no trabalho que está sendo realizado. Vera. A minha pergunta é correlata a essa do Tiago, ministro. O Supremo Tribunal Federal tem pendente de julgamento um habeas corpus do ex-presidente Lula que argui a sua suspeição por conta justamente desses vazamentos de mensagens. Isso não deve ir à pauta da segunda turma neste ano, deve ficar para o ano que vem. Eu pergunto ao senhor, qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento e se a nova condenação do ex-presidente Lula, a seu ver, enfraquece essa tentativa de anular a sentença proferida anteriormente pelo senhor? Bem, eu tenho o costume de dizer que o ex-presidente Lula faz parte do meu passado, né? E prefiro que fique lá no passado. A questão relativa a esse julgamento, veja, o Supremo Tribunal vai decidir, então tem que deixar ele com tranquilidade para tomar a decisão. O que se argumenta ali, especialmente, é que teria eu tido alguma atuação parcial com algum objetivo político partidário. Bem, a tese é complicada porque a sentença foi confirmada pela instância recursal, pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e foi confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, assim, eu teria sido parcial e os demais, por que confirmaram, então, a sentença? Em segundo lugar,
com todo respeito, essa alegação de que eu tive uma atuação político-partidária para favorecer a eleição do presidente Jair Bolsonaro é uma farsa grotesca da realidade, né? Eu sequer conhecia o presidente antes de me encontrar com ele pessoalmente, em 1º de novembro de 2018, enquanto que eu proferi a sentença do caso do ex-presidente em meados de 2017. Então, é uma coisa assim impossível, né? A única situação um pouco diferente foi que eu encontrei o presidente Jair Bolsonaro ocasionalmente no aeroporto, acho que em 2016. Na ocasião, isso foi até filmado, esse vídeo está disponível na internet, eu sequer o reconheci e cumprimentei rapidamente. Então, assim, uma questão não tem nada a ver com a outra, é uma fantasia, né? É uma farsa esse tipo de argumento. Enfim, eu não estou preocupado com o julgamento Supremo, acho que o Supremo é uma grande corte, uma corte importante, que faz um trabalho relevante, né? Mas simplesmente a tese da defesa não corresponde à realidade dos fatos. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. Ministro, a gente sabe que ainda é cedo e um pouco precoce falar sobre isso, mas envaidece o senhor ser citado como possível vice de Bolsonaro em 2022? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou o desejo de submeter à reeleição. Não sei se ele vai realizar isso mesmo e tal. Eu sou ministro do governo dele e eu, evidentemente, eu vou apoiá-lo, né? Seria algo inapropriado eu não fazê-lo. E o vice-presidente o vice-presidente Hamilton Mourão, pessoa que eu respeito bastante. Então, não tem nem condições de ter esse tipo de conversa, né? Eu não penso nisso. O que eu estou pensando, na verdade, é em realizar o meu trabalho como ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que conseguimos avançar nessa área, né, com bons resultados. Nós temos programas importantes hoje para melhor controle de fronteiras, que é o nosso programa Vigia. Nós estamos criando centros integrados de segurança pública nas regiões e na fronteira também. Vamos criar agora, em dia 16, em Foz do Iguaçu, um escritório modelo baseado nos chamados Fusion Centers dos Estados Unidos, que vai ser algo inovador. Nós estamos aí com esse programa de recuperação do controle sobre os presídios. Temos essa força de intervenção penitenciária na região metropolitana de Belém, né? Naquela região, desde que ela começou a atuar, os crimes de homicídio caíram mais de 70% na região metropolitana de Belém, que era uma região extremamente violenta. E nós estamos vendo, né, dentre as várias medidas, recordes de apreensão de drogas, recordes de confisco de patrimônio das ações criminosas, uma política dura contra o crime organizado, a começar pela ação que foi tomada em fevereiro pelo isolamento das lideranças do PCC. Nós estamos colhendo bons resultados. Então, assim, eu nem vou dizer que me envaidece, mas o que me dá satisfação é ver esses resultados positivos no âmbito da justiça e da segurança pública, que poderiam ser melhores se nós aprovarmos aí o projeto anticrime. Ministro, rapidamente para a gente encerrar a nossa conversa, o ministro Gilmar Mendes concede uma entrevista em que diz o seguinte: prender demais é fornecer mão de obra barata para o PCC. Não é só ele que pensa assim, mas outros críticos desse superencarceramento no Brasil. Como é que o senhor rebate isso? Existe um superencarceramento no Brasil. O número absoluto de presos é elevado, sim, mas em termos relativos, a taxa relativa de encarceramento no Brasil de presos por 100 mil habitantes não é assim tão expressiva. Em rankings mundiais, nós estamos numa posição mais ou menos em 26ª posição dentro desse ranking, ou seja, não é uma posição assim próxima dos primeiros lugares, pelo contrário, muito distante. E quando nós vemos que temos aí 60 mil homicídios em 2017, os números de crimes são elevados, o que comporta aí a necessidade de consequências, muitas vezes, de prisões. Sempre me falam, o preso custa muito caro. Sim, o preso custa muito caro, mas quanto custa um criminoso solto, com a possibilidade de praticar novos crimes, com possibilidade de matar de novo, com possibilidade de roubar de novo, com possibilidade de roubar os cofres públicos? Quanto custa um Gedel Vieira impune,
na década de 90, até ele ser preso no ano de 2017. 50 milhões de reais, não foi só isso não, deve ter sido mais. Mas assim, é importante que as instituições reajam às práticas do crime e não existe nenhuma sabedoria, nenhuma política de simplesmente abrir as portas das prisões. É isso que, na verdade, esse tipo de discurso que nos levou a 60 mil homicídios em 2017, quadro esse que a gente está revertendo com um discurso diferente. O que é verdadeiro é que nós precisamos retomar o controle das nossas prisões. Isso requer investimentos, não só estrutura e controle, mas agentes penitenciários e ações efetivas. Como eu coloquei esse exemplo, na região metropolitana de Belém, eu fui até lá, fui lá no complexo penitenciário de Santa Isabel, você tinha pichado na frente do presídio lá, em letras garrafais, CV, comando vermelho. Se dizia que o juiz de execução não podia entrar, o promotor de execução não podia entrar, agentes penitenciários não podiam entrar no presídio. Era um descalabro completo, controlado pelo crime organizado. Encaminhamos a força de intervenção penitenciária até lá. Hoje é outra realidade. E o que aconteceu, que se observou fora dos muros da prisão? O número de crimes caíram. Homicídios na região metropolitana de Belém, em parte o tributo a esse trabalho da força de intervenção penitenciária, caíram mais de 70%. O que nós temos que fazer é expandir essa política de retomar o controle e não simplesmente abrir as portas da prisão e soltar, inclusive soldados do PCC, soldados desse criminalidade organizada, para aterrorizar a população. Ok. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até a próxima. Bom trabalho. Muito obrigado, hein? Desejo a todos um bom dia, uma boa semana. Vamos ver como as coisas evoluem.